Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes a gente tem, ainda que pouco, a gente tem, mas a gente acha que o pouco não é nada. Mas deixa eu te dizer, o pouco que você tem já é o suficiente para Deus operar o sobrenatural. Ei, querido, as habilidades que você tem já é o suficiente para Deus te usar nesse tempo. A palavra que você já tem, meu irmão, já é o suficiente para Deus te usar nesse tempo. Talvez os discípulos iam chegar até Jesus e dizer: Jesus, tem um jovem ali, só com os pãezinhos e os peixinhos, mas para 5 mil homens, cada um tivesse uma esposa, no mínimo com 4 filhos, mas naquela época era 12, era 15, era 20, né? Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu avô tinha desse nível, né? 10 filhos, mas imaginemos que cada um tivesse 5, dá quanto? 5 vezes 5? 25 mil, alimentaram a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, impossível. Mas esse jovem surge e diz assim: eu tenho esse pão e eu tenho esses peixes. Jesus fala assim: traz aqui. E a Bíblia vai dizer que ele pega esses pães, levanta para o céu da graça, e ele distribui a multidão, amém? Não, Jesus ele só pega os pães, libera uma palavra, chama os discípulos e diz o seguinte: agora dê para a multidão. Deixa eu ver se você vai entender. Jesus ele liberou uma palavra com aquilo que os discípulos trouxeram para ele. Ele abençoou aqueles pães, aqueles peixes, mas a multidão ainda não tinha sido alimentada. Mas ele chama os discípulos e diz: pega o pão, parte aí, vocês vão começar a alimentar a multidão. Os pães não haviam sido multiplicados ainda, o milagre ainda não tinha acontecido, o sobrenatural não tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer que Jesus manda os discípulos organizar a multidão de 100, de 50, grupos de 100, grupos de 50. Sabe por quê? Porque Jesus ele não age de maneira bagunçada. Jesus não age em um lugar bagunçado. Jesus, ei meu irmão, ele quer organizar tudo que está bagunçado na sua vida, tudo que está bagunçado na sua casa. Ele quer botar em ordem para ele começar a agir, para ele começar a operar, e você vai ver o sobrenatural vindo sobre você. Organizou aquela multidão, 25 mil pessoas. Ele chama os discípulos e pega os pães e dá na mão do discípulo. E sabe o que acontece, irmão? Ele manda os discípulos começar a repartir o pão. Imagina, 5 pães, 2 peixinhos, e os discípulos começam a ouvir a voz de Jesus, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, e eles começam a dar um pão para um, e quando ele olha para o pão está inteiro de novo. Ele começa a dar o pão para um, e dá pão para 100, e dá pão para 200, e dá pão para 1.000, para 2.000, para 10.000, para 20.000, e as coisas vão se multiplicando, e a multidão vai se alimentando. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Jesus ele já liberou uma palavra para você. Jesus já liberou algo na sua vida. Agora o sobrenatural vai sair das tuas mãos. Você vai ter uma palavra para alimentar a multidão. Você vai ter uma palavra para alimentar aqueles que estão necessitados. Você vai andar debaixo da direção dos céus. Eu já liberei a palavra sobre a sua vida. Agora é a sua vez de alimentar a multidão. Querida, a multidão está desesperada. A multidão está angustiada, a multidão está aflita, depressiva, a multidão está oprimida. Tantas pessoas aí correndo para um lado para o outro, muitas pessoas buscando esperança em vacina, buscando esperança em médicos, buscando esperança em governos. Mas ei meu irmão, a esperança não está nisso, a esperança está em você. A esperança está, ei meu irmão, você tem a palavra de vida, você tem a palavra de boas novas para essas pessoas que estão necessitadas. Pastor, como assim? A Bíblia diz que quando Jesus entra na minha vida, do meu interior vai fluir o quê? Rios de águas vivas. Então você nasce como uma resposta para esse tempo. Você não tem que ser aquele crente que é amedrontado pelos problemas, que é amedrontado pela sociedade. Ei, irmão, eu tenho batido muito nesses dias e tenho dito o seguinte: você não pode ser aquele que fala só de Covid, aquele que fala só de morte, não. Está na hora de você começar a alimentar a multidão com um pão fresco, que vai multiplicar nas tuas mãos, que vai saciar a necessidade do povo. Aleluia. Alguma pessoa chega até você angustiada, dizendo: eu estou depressiva, eu não consigo sair de casa. Aí você diz assim: é verdade, eu também.
Aí a pessoa chega para você e diz: eu estou pensando em morrer. Aí você diz: eu também. A pessoa diz: ah, morreu tanto de Covid. E você diz: é verdade, né? A pessoa chega do teu lado, tosse, tu se benze, né? Ora aqui, corre. Nós somos como uma resposta. Deus está dizendo: vai, alimenta a multidão. E você está com medo, meu irmão? Não. Há uma resposta de Deus na sua vida. Há uma direção de Deus na sua vida. Há uma palavra de Deus na sua vida. Seja forte e caminhe debaixo dessa palavra. Eu vejo pessoas... Nós estamos mantendo distanciamento, nós estamos cumprindo aqui, mas eu quero te dizer, irmão, não tenha medo do que está acontecendo, não tenha medo do que está se levantando. Eu vou dizer, a situação vai melhorar dentro de nós, porque nós carregamos uma palavra de vida, porque nós carregamos uma palavra de esperança. Tudo pode estar caindo, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Com os meus olhos eu vou contemplar e ver o castigo dos ímpios. Ei, deixa eu dizer para você, está na hora de você se levantar e se erguer no meio do caos. Eu vejo pessoas, no meio de tudo isso, se alimentando com jornais, se alimentando com tantas coisas. Pessoas que estão se fechando e se isolando. O diabo está usando estratégia para isolar você, para isolar a sua família. O diabo está usando uma estratégia, irmão, para amedrontar e apagar o fogo, a paixão por Cristo. Pessoas estão ficando nas suas casas, estão se alimentando de tecnologia, estão se alimentando de tantas coisas, estão perdendo a paixão e o fogo por Jesus. Mas eu quero dizer essa noite, existem pessoas que estão sendo incendiadas de paixão, ousadia e coragem nesse tempo. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer: ah, pastor, o senhor está falando o quê? É para se prevenir, previna-se, mas não tenha medo. E o que a igreja tem que fazer? É se posicionar nesse tempo para alimentar as pessoas que estão angustiadas. Nós temos uma fé, querido, nós andamos por uma fé que os médicos não andam. Nós andamos por uma fé que os experientes, psicanalistas, todos os doutores aí não andam. A nossa fé, ela nos leva a viver o sobrenatural. Aleluia. Talvez Deus está chamando você para você ir orar por alguém e visitar alguém, e você diz: não, pastor, eu não vou porque eu estou com medo do Covid. Talvez é Deus que está despertando você para ir, para orar, para interceder, e você está se acovardando. Eu vim aqui para te dizer: não é tempo mais da igreja ficar na caverna, não é tempo mais da igreja ficar escondida, é tempo dela se revelar. E a igreja vai se revelar no meio do caos, e a igreja vai se revelar no meio dos problemas, porque ela é a solução. A igreja é a solução. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, tantos crentes estão com medo de vir na minha casa. Pastor, tantos pastores estão com medo de vir orar comigo. Pastor, eu estou entrando em depressão. Tantas coisas que aconteceram, e nós como igreja tiramos a atenção disso. E o diabo está focando a nossa visão: vírus, morte, leitos cheios, vírus, morte, leitos cheios. E a igreja só fala disso. Jesus está dizendo assim: eu já abençoei, eu já consagrei, o pão da vida está nas tuas mãos. Alimenta aqueles que estão desesperados, alimenta aqueles que estão com fome. Pastor, irmão, você tem a resposta. Você tem a resposta. Algumas pessoas, nós cremos que Jesus liberta, né? Nós cremos que Jesus arranca o prostituta, a prostituta, o alcoólatra, o viciado. Nós cremos que Deus transforma muita gente. Nós cremos que Deus levanta os mortos, sim ou não? Mas a gente não crê que Jesus cura do Covid. Aleluia. A gente crê que Jesus nos protege da bala perdida, nos protege de tantas coisas, mas a gente está confiando mais numa máscara, numa luva, num álcool em gel, do que no sangue do Cordeiro. Querido, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero que você saia daqui, meu irmão, cheio de ousadia, cheio de coragem, com uma palavra de vida, com uma palavra de esperança.
Ah, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus, Deus quer que você tenha a mesma visão do vale de ossos secos quando Ezequiel estava andando no meio do vale de ossos secos, no meio de morte, no meio do lugar de desesperança, no meio do lugar de angústia. E o Senhor pergunta: o que tu está vendo, profeta? Ele falou: Senhor, aqui só tem morte. E o Senhor pergunta para ele: aí, pode reviver isso? Ele disse: Senhor, é o Senhor que sabe. Ele falou: então profetiza e você vai ver o que acontece. Sabe o que eu quero te dizer para você? Está havendo morte, está havendo destruição, pessoas estão tirando a sua vida, pessoas estão morrendo. Ei, meu irmão, está na hora da igreja profetizar, está na hora da igreja liberar uma palavra para esse tempo, está na hora da igreja se levantar e dizer: osso seco se levanta, osso seco se ergue, que seja gerado vida. Aleluia. Pastor, o ídolo está cheio, eu não sei o que está cheio. É o vale de ossos secos. E diante do vale de ossos secos, o que o profeta tem que fazer? O que o profeta tem que fazer, irmão? Não é Deus, porque o que tem a responsabilidade de Deus, a parte de Deus ele vai fazer, mas o que cabe a mim e a você, ele não vai fazer. Jesus, ele levantou, deu graça, abençoou o pão, mas ele colocou na mão dos discípulos. Ele falou: agora alimenta a multidão, agora libera, meu filho. E quando eu vejo que a Bíblia diz que nos últimos dias, se os dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos seriam enganados, eu sei que nós estamos vivendo esses dias. Nós vivemos numa época que as pessoas deixaram de orar pelos enfermos por causa da enfermidade. Nós vivemos num tempo que as pessoas deixaram de orar por alguém enfermo com medo da enfermidade. Muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas sendo manipuladas, muitas pessoas sendo oprimidas e deixando de liberar a palavra de vida. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, essa noite o Senhor está te levantando, meu irmão, numa unção de um leão que vai rugir, que vai bradar, que vai se erguer. Eu quero dizer que Deus, Ele quer usar você para alimentar as multidões. O mundo não pode ter uma palavra de esperança, mas você tem. O mundo só tem palavra de morte, mas você tem a palavra de vida. O mundo só tem a destruição, mas você tem a palavra que vai trazer reconstrução. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você, quando chegar pessoas ao teu lado dizendo: é Covid, é não sei o que, morreu, comece a profetizar, dizer: eu começo a profetizar que vai haver cura, que vai haver libertação, que vai haver salvação, que Jesus vai operar. Quando alguém dizer: ah, pastor, é o Covid, eu vou dizer: irmão, fica quieto, vamos profetizar a vida, vamos liberar a palavra de cura. Aleluia. Vamos liberar a palavra de cura. Se você entrou neste lugar com medo, nós profetizamos que todo medo sai agora.